Bem-vindos, caros ouvintes da Eldorado. Estamos chegando a partir de agora para mais uma edição do Café da Tarde aqui pelo AM 570 e FM 89,5 do seu rádio. Eu sou Antônio Colossi e estarei com vocês na condução do programa. Os trabalhos técnicos e a mesa de áudio ficam a cargo de Raquel Elíbio. O dia 3 de novembro de 1994 entrou para a história da cidade de Criciúma, pois ocorria a observação do último eclipse solar total no Brasil do século XX. A Lua ocultou o disco solar durante 4 minutos, dentro da faixa de 250 quilômetros de largura, onde o fenômeno teve máxima visibilidade. O eclipse começou a leste do Oceano Pacífico, passou pelo sul do Peru, norte do Chile, partes da Argentina, Paraguai, atravessou o sul do Brasil e acabou ao sul do Oceano Atlântico, próximo do continente africano. A primeira cidade brasileira dentro da faixa de totalidade foi Foz do Iguaçu, no Paraná. A cidade de Criciúma foi o último ponto no Brasil de onde foi possível ver o Sol completamente eclipsado, com o dia virando noite. E para falarmos do eclipse solar de 1994, o nosso convidado na edição de hoje do Café da Tarde é o engenheiro agrimensor e pesquisador do fenômeno, professor Luiz Carlos da Silveira, o Caixa. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, satisfação recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, e é um prazer estar relembrando o eclipse do século, assim denominado o eclipse de 3 de novembro de 1994. Professor, aqui em Criciúma, a Lua começou a cobrir o céu às 9 horas e 44 minutos da manhã. O eclipse total ocorreu durante 4 minutos e 4 segundos, entre as 10 horas e 58 minutos e 11 horas e 2 minutos. A temperatura caiu aí de 22 graus para 20 graus. E durante o eclipse total, o céu escureceu e os planetas Júpiter e Vênus se tornaram visíveis. Aquela quinta-feira jamais será esquecida, né, professor? É um feito natural e inesquecível para nós, né? Bem, é bom relembrar o conceito de eclipse, né? Isso. Que ocorre quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Então nós temos basicamente 3 tipos de eclipse, né? Uhum. O eclipse total é quando a Lua está mais próxima da Terra, né? A gente denomina isso aí de periélio, né? E o anelar, quando a Lua está um pouco mais afastada da Terra, quando está no afélio. Aí fica uma coroa, ela não cobre totalmente o Sol. E temos o eclipse parcial, que seria fora da faixa de totalidade, né? Uhum. Os eclipses são, de certa forma, raros, né? Ocorrem de 2 a 3 por ano, né? Os mais famosos no Brasil foram, inicialmente, o de Sobral, em 1919, onde o Einstein veio para trabalhar em cima da teoria da relatividade. Ele queria garantir, né, e comprovar a teoria da relatividade. E ele fez isso em Sobral, no Ceará. Um outro famoso ocorreu em Bagé, em 1966. Esse anterior foi em 1919. Né? Uhum. E o de Criciúma, de 1994. Tiveram outros de pequena expressão. Agora, na região sul, por exemplo, em Porto Alegre, o último eclipse que teve foi em 1419, antes do descobrimento do Brasil, e os gaúchos da região de Porto Alegre vão ver um outro somente no ano de 2103. Não tem que esperar muito, né? É verdade. Agora, já o eclipse lunar ocorre quando a Terra, o Sol e a Lua ficam alinhados, né? Só que a Lua do outro lado da Terra, né? Então, a sombra da Terra na Lua ela, cria uma área de penumbra, né? E umbra, e tem um eclipse total da Lua também, que é chamada a Lua de sangue. Né? Ela fica na cor avermelhada. E um fato histórico é que o Cristóvão Colombo, na segunda viagem dele para a América, na Jamaica, ele foi preso, né? E os nativos não queriam dar alimentação, né? E ele olhou na agenda dele que nos próximos dias ia ter um eclipse da Lua de sangue. E ele chamou o chefe lá e falou para o chefe, se eles não liberassem ele e não desse o suprimento para a volta, né? Alimentos lá, ele ia manchar sangue a Lua de sangue. E na época
aquele povo lá tinha a lua como um deus, né? Sim, sim. E eles não queriam que isso acontecesse. E no dia do eclipse lunar, começou a ficar vermelha e o chefe mandou liberar Olha o Cristóvão só. Colombo, mandou encher os navios de água, alimentos lá, e o Colombo foi embora e nunca mais voltou. Espertinho ele, né? Né? Outros fatos históricos do eclipse, desde a antiguidade, né? Ocorreu na China, né? Na Índia. Eles acreditavam que um bebê concebido no dia do eclipse, ele virava demônio. Então mesmo? ele tinha que ser descartado. Então, nesses povos era proibido transar no dia do eclipse. Né? Na Tailândia, bate panela. Não é só no Brasil que bate panela. Né? Só que no Brasil bate panela por outros razões, né? motivos. Né? Então, na Tailândia, a batida de panelas. Né? Os esquimós comemoram também. Agora, um fato histórico da antiga Grécia é que estava em guerra os gregos, né, com o rival. E o Tales de Mileto, que era grego, ele fez o cálculo do eclipse. Esse mesmo cálculo eu fiz também para esse eclipse de 94. É né? mesmo? Inclusive, ele foi publicado numa revista tecnológica, né? E foi feito todo o manual da mesma forma que o Tales de Mileto e os antigos gregos calculavam naquela época lá. Então ele sabia que ocorreu o eclipse e falou para os generais lá que Deus estava irado, né? E ia escurecer durante o dia, o sol ia sumir. E ninguém acreditou no Tales de Mileto, né? E no dia marcado lá, começou a dar o início ao eclipse, né? E quando aconteceu que o sol ficou totalmente encoberto pela lua, os soldados jogaram as suas armas no chão, se abraçaram e acabou a guerra. Acabou a guerra. Acabou a guerra, né? Professor, Criciúma foi o principal ponto, né, de observação científica do país e haviam aí cientistas, além, logicamente, dos brasileiros, tinham japoneses, tinham russos, eslovacos e georgianos, né? Criciúma foi um dos melhores pontos para a observação do eclipse. Então, esses pesquisadores, né, eles vieram a Criciúma para fazer os seus experimentos, as suas pesquisas científicas sobre o eclipse, né? E, inclusive, a partir do eclipse de Criciúma, foi possível a fotografia 3D, que detalha com bastante precisão a coroa solar. Né? Eu também precisava fazer um trabalho, né? Eu tinha programado esse trabalho há muito tempo antes, que era uma investigação sobre o efeito da refração nas observações astronômicas. Né? E deveria ser feito no eclipse. Eu tinha que observar o Sol e algumas estrelas num espaço muito pequeno, onde não houvesse nenhuma variação de temperatura. E o momento propício foi o eclipse. Então eu fiquei lá na universidade, lá, com os equipamentos, sozinho, fazendo esse experimento. E publicamos ele na sequência. Bacana. Naquele ano de 1994, Santa Catarina parou 3 vezes, a gente pode dizer assim, né, professor? Em maio, né, com a morte do Ayrton Senna, em julho, com a conquista da Copa do Mundo pela seleção brasileira, e depois, né, em 3 de novembro, com esse eclipse, né, que pôde ser visto aí por todos, né, em qualquer lugar, desde o oeste até o sul do estado aqui, realmente a gente foi privilegiado. E eu me lembro, até falando em termos, né, de facilidade, que até por essa facilidade, né, as velhas radiografias foram um instrumento preferido para visualizar o eclipse, embora não fossem o meio mais seguro, né? Bem, o Dr. Henrique Pachter, ele foi o responsável pela segurança na observação do eclipse. E a preocupação era danificar a retina, né, na exposição direta ao sol. Já teve relatos de alguns locais, no Peru, na Índia, no Nepal, e que houve uma série de cegueiras ocasionadas por observação direta. E essa era a preocupação do Dr. Henrique. Então eu fui convidado para montar uma estrutura para distribuir os vidros de solda, que é número 14, só que não tinha no mercado. Aquilo lá é usado pelos soldadores, né, e não tinha em quantidade suficiente. E o Dr. Henrique achou assim, vão achar um jeito de trazer. E não existia no Brasil a quantidade necessária. Então, 15 dias antes, 2 semanas antes do eclipse, nós fizemos uma importação de 2.000 peças, né?
A princípio, o importador ele queria dar um prazo de 60 dias para entregar o material e a gente falou, não, o eclipse é daqui 2 semanas, depois não precisa, né? Exato. Então ele fez o contato com a fábrica na Inglaterra, a gente fez a transferência do valor, foi colocado no avião da Varig e eu peguei esse material em Florianópolis e trouxe a Criciúma e a gente montou um sanduíche. Na frente tinha um espaço para anotar o local que foi visto o eclipse, a data, o horário, né? Mas era muito pouco. Foz do Iguaçu tinha nos pedido 5 mil, né? E aqui na região Araranguá pediu 500, né? Então nós não tínhamos como atender. Então nós fomos numa radiologia, né? E pegamos um raio-x, deixamos no sol, então ficou revelado, ficou pretinho. E a gente levou para o doutor Henrique fazer uma análise lá e ele falou que não era 100%, não era o ideal, mas que dava para encarar. Isso. Então a gente passou em todos os hospitais, né, que tinham radiologia, Tubarão, Araranguá e Criciúma, fizemos uma coleta, é evidente que eles ficaram com alguma reserva técnica, né? Sim. A gente recortou e montou. A gente tinha aí algo em torno de 4.500 desses dispositivos. E no dia do eclipse, foi feito um centro de distribuição na Praça Nereu Ramos, né? A princípio, o pessoal levava 10, 15, 20, né? O valor era R$1,50, né? E a polícia militar, que ajudou a organizar a fila, né? Sugeriu que vendesse só um por pessoa, né? Mas ali, um pouquinho antes das 9 horas, já tinha acabado todo o estoque. Exatamente. Né? E junto com a Associação Catarinense de Turismo Receptivo, cujo presidente era o saudoso Dr. Ayrton Soares da Rosa, né? De saudosa memória lá. Então a gente fez um planejamento antes em forma de palestras, né? Mostrar o que era o eclipse, né? A segurança na observação do eclipse, e atingiu todo o sul de Santa Catarina, praticamente de Passo de Torres até Imbituba. Exato. Então eram 2 ou 3 palestras diárias, né? E a gente precisava na época de o que hoje a gente chama de data show, né? Mas há 25 anos atrás não tinha. Né? Então tinha o equipamento da Sanyo, que projetava como se fosse imagem de televisão. Né? E a gente importou também às pressas, né? Na época custou $25 mil, né? E eles entregaram assim com quase 2 meses de antecedência ao eclipse, e a gente usou para a apresentação das palestras. Esse equipamento, eu tenho ele ainda hoje, ele tem quase 1 metro de comprimento, 40 centímetros de altura por 30 de largura. Olha só. Né? E na época era o que tinha, né? Então vamos acompanhar aqui um trechinho da transmissão da RCE-TV, que fez a cobertura desse eclipse há 25 anos, e um trechinho que fala em especial sobre os cuidados, né, para a visualização do eclipse. E graças a essa transmissão ao vivo da RCE para todo o estado de Santa Catarina, é até aconselhável que as pessoas descansem um pouco a vista, né? Deixando de olhar diretamente para o sol, na medida em que a televisão está transmitindo ao vivo. E na imagem da TV, para as pessoas que não conseguiram se munir de equipamento como esse, olha lá, nós estamos vendo agora, ainda com maior precisão, no canto esquerdo, né, a sombra da Lua sobre o Sol, bem aí no meio do monitor de TV na sua residência. Roberto, eu acho que é importante como que os jornalistas estão cobrindo isso, né? A gente está vendo aqui a quantidade de equipes, além da RCE, tá fazendo essa cobertura exclusiva, mas a quantidade de carros e veículos e links e essa coisa toda aqui de cima, transmitindo esse evento provavelmente para o Brasil inteiro. Não sei se a RBS está entrando, mas eu acho que também deve estar entrando aí para todo lugar. E já está dando, quem está acompanhando pelo vídeo já pode perceber, já está bem mais claro que o formato circular do Sol já está se perdendo porque a Lua está entrando na frente. A não ser no momento que a Lua estiver na frente do Sol, essa vai ser a formatação, na hora que tiver só aparecendo a coroa solar, quer dizer, só uma parte do Sol, aí sim, abram a janela e olhem para o alto. Perfeito, está aí um trechinho
da transmissão da RCE-TV em 1994, né, falando um pouquinho sobre os cuidados, né, com a visualização do eclipse, até algumas questões que o professor Caixa aqui já salientou, também desenvolvendo ali uma conversa sobre a transmissão efetiva, né? A RCE-TV naquela oportunidade ficou 3 horas no ar, né? Mostrando toda a cobertura realmente. Eu lembro que foi a Dilamar Rocha, né, que comandou a transmissão, e a RBS entrava com flashes também, e principalmente na hora efetiva ali do eclipse, ela ficou também mostrando o eclipse aqui em Criciúma, em Florianópolis, né, e desenvolvendo ali todo o relato sobre o fenômeno. Nós estamos conversando aqui com o engenheiro agrimensor e professor Luiz Carlos da Silveira, o Caixa, pesquisador do último eclipse solar total no Brasil do século XX, ocorrido em 3 de novembro de 1994. Professor, além do fato, né, de ficar noite durante o dia, tivemos, né, com um eclipse a observação dos planetas Vênus, Mercúrio e Júpiter e partes de outras constelações, né, como as de Virgem, Escorpião e Alfa Centauro também, né? Exato, foi tipicamente uma noite, né? Então tudo que se vê numa noite com o céu bom, se viu no eclipse, né? Então as constelações que naquela época estavam passando durante o dia foram vistas. Exato. Professor, foi desenvolvida uma cartilha sobre o eclipse, como é que foi essa história? Exato. Eu fui convidado pela Agroeliane, na época, o doutor Sinésio Volpato, né, que era o diretor da Agroeliane, para fazer uma cartilha conceitual sobre o eclipse, né, sobre os cuidados na observação do eclipse, e o mapa, gerar um mapa da faixa de totalidade. Né? Então eu fiz essa cartilha, junto com algum material de aula que eu tinha, né, na área de astronomia. Fui professor de astronomia por mais de 20 anos na época, né? Então a gente escreveu essa cartilha, foram impressas 3.000 exemplares, tanto da cartilha quanto do mapa, né? E o mapa era um mapa do estado de Santa Catarina. Então, é um mapa, e ali a gente colocou o eixo e a faixa de totalidade. Sim. E foram distribuídos nas escolas, né? Porque essa área de astronomia, Colossi, é a área de astronomia para engenharia, e são poucos profissionais que trabalham nessa área. Nos anos 70, 60, não existia o GPS. E para determinar as coordenadas, tinha que ser por observações astronômicas. À noite, a gente ficava a noite inteira fazendo essas determinações, né? Então eu fiz alguns trabalhos na área de astronomia. O principal deles foi um trabalho para o governo do estado de São Paulo, onde eu loquei a passagem do Trópico de Capricórnio em todas as rodovias paulistas, né? E eles colocaram lá a placa, né, passagem do Trópico de Capricórnio. A gente trabalhava também com homologação de aeroportos, né? Era obrigatório ter as coordenadas, latitude e longitude do centro da pista, o azimuth da pista e a altitude da pista. E, como eu falei, não tinha GPS, tinha que ser tudo por via astronômica. Nós éramos em 5 no Brasil que fazia esse trabalho. Só que um era professor da USP e ele não saía de São Paulo. Então eu aproveitava minhas férias, né, para fazer esses trabalhos ali. A gente era bem remunerado para fazer esse trabalho. Então veio o GPS, né, e veio a resolver todo esse problema. Inclusive, nos voos internacionais, né, um voo da Varig que saísse do Rio de Janeiro para a Europa, né, para a Inglaterra, para a França lá, na cabine tinha o piloto, o copiloto e uma mesinha, uma cadeira com a mesinha do navegador, né? Então era o navegador que determinava as coordenadas com sextante, observando estrelas, né? E era a peça fundamental lá dentro da cabine, era mais importante do que o próprio piloto, aquele que dava as coordenadas, né? A navegação, a direção era com bússola, não magnética, uma bússola giroscópica, que não tem ligação com o magnetismo terrestre, né? E era uma profissão, inclusive fui convidado na época para trabalhar na Transbrasil como navegador, lá nos anos 70, né? Aí veio o GPS, né? Então, esse trabalho foi feito nas escolas da região, e alguns alunos, né? Só que 25 anos depois, a gente não sabe se eles ainda têm esse material, mas é bem possível que alguém tenha guardado essa cartilha e o mapa. Na questão do Halley, foi antes, né? Foi em 86, né? Isso. A gente fez o trabalho também, e como o Halley ia aparecer muito pequenininho, né? Embora a maioria
dos profissionais falavam que ia ser do tamanho da lua cheia, né? E a gente contestava, porque a gente tinha dados, né? Não, não vai ser não, vai ser pequenininho, né? Então a gente produziu um mapa com mais de 500 estrelas, né? Com a trajetória do Halley, a eclíptica, né? Que é o posicionamento do Sol durante o ano. Foi impresso na época 2.000 mapas, né? Enfim, e só que distribuído na época nas livrarias, nas bancas, né? E hoje eu não tenho esse mapa. Né? Para dizer que o último mapa que eu vi foi em Buenos Aires, num restaurante lá, fixado num quadro na parede, o mapa da passagem do Halley que a gente tinha feito, o desenho da época. E os alunos da Agrimensura, naquela semana, porque foi na quinta-feira, né? Isso, foi uma quinta-feira. Aí no sábado eles fizeram o baile do eclipse, lá no União Mineira. Né? Na União Mineira, né? E lá pelo meio do baile, né? Para ser um autêntico eclipse, apagaram-se as luzes. E teve início aí uma série de splash, né? Sim. Aqui conosco está o Laureci Volpato. Lauro Volpato está dizendo o seguinte: boa tarde, grande caixa. Trabalhamos juntos na mineração Santa Catarina, do Grupo Votorantim, lá em Estação Cocal. Um abraço, Laureci. Um abraço, obrigado aí pela participação. Interessante, né, professor, que os japoneses ficaram encantados, né, com o bom tempo, né, que fez aqui em Criciúma, né, aqui na nossa região, pois permitiu realmente uma boa observação do eclipse. O senhor se lembra, né, que naquele dia não havia uma única nuvem no céu naquela manhã, né? Não, era céu limpo, né? O grande problema do eclipse, quando tu sai para ver um eclipse num outro local, tu corre o risco, né? Vamos imaginar que os japoneses saíssem lá do Japão, algo em torno de 12 horas de viagem, né? E chegasse aqui chuva, né? Porque na época não tinha previsão do tempo como tem hoje. Não tinha o Coutinho da época, né? Exatamente. Tinha as previsões, elas não eram muito boas, né? Então é arriscado a gente sair para ver um eclipse, né? A gente não sabe. É o que o Einstein fez em 1919, quando ele propôs vir ao Brasil, né? Para comprovar a teoria da relatividade. Ele não tinha certeza de que lá em Sobral, no Ceará, naquele dia estaria um dia bom para o eclipse, né? Sim. E pode ocorrer também, dependendo da configuração de horários, né? De o eclipse ocorrer fora do dia, né? Exato. Agora a gente vai acompanhar aqui uma matéria do Jornal Nacional sobre o fenômeno aqui em Criciúma e o resultado das pesquisas realizadas, uma matéria desenvolvida pelo Ricardo Vondorf. Os cientistas de todo o mundo que foram a Santa Catarina acompanhar o eclipse anunciam o primeiro resultado das pesquisas. A partir de agora, vai ser possível fazer uma foto tridimensional da coroa do Sol. O dia em Criciúma amanheceu limpo, lindo, sem nuvens no céu. Ideal para uma multidão de cientistas e amadores disposta a ver e documentar tudo do eclipse. Este pessoal aí, em plena meditação, não veio de outro mundo, mas parecia querer se transportar. Com metade da Lua encobrindo o Sol, os cientistas já identificavam as primeiras mudanças. A temperatura já diminuiu em 1 grau e assim que ocorrer a totalidade, nós vamos medir a velocidade do vento. Vai mudar a velocidade? Vai mudar, vai. Ela vai aumentar. Foi apenas um detalhe de um espetáculo inesquecível. Às 10 horas e 57 minutos da manhã, a Lua finalmente esconde o Sol. A sombra do eclipse, como num passe de mágica, faz a noite cair sobre Criciúma. As luzes da cidade são acesas. Escurecido pela Lua, o Sol mostra apenas a coroa. Em volta dele, 2 planetas, Vênus acima, Júpiter embaixo. E foi assim por 4 minutos até o Sol criar de novo a luz. Emocionadas, as pessoas se abraçaram. O eclipse não foi apenas um espetáculo de beleza e emoção. O eclipse também ajudou a clarear o conhecimento dos cientistas a respeito do Sol. O astrônomo Oscar Matsuura anunciou o sucesso da experiência feita em conjunto por franceses, russos e brasileiros. Com os dados obtidos no eclipse, será possível fazer pela primeira vez uma fotografia tridimensional da coroa do Sol. A coroa, este contorno branco que parece tão pequeno, tem tamanho para dar 875 voltas na Terra.
Tá aí então a matéria do Ricardo Von Dorf para o Jornal Nacional, né, sobre o eclipse aqui em Criciúma e o resultado das pesquisas realizadas. Inclusive até um fato ali que o senhor já havia salientado, né, no primeiro bloco, né, professor? E o senhor teve 4 minutos também para desenvolver o seu experimento também, né? Exato, é um tempo muito pequeno, né, e tinha que aproveitar. Por isso que eu fiz questão de fazer num local isolado, né, porque se eu faço esse trabalho num local de público, vai ter curioso, né, que ia lá, ia perder a atenção e às vezes até perder o trabalho, né? Exato. Exatamente. Vazão aqui aos nossos ouvintes. Vamos ver aqui quem está escrevendo para a gente. O Jadir Silveira diz o seguinte: boa tarde, Colossi. Assisti o eclipse na plataforma do Balneário Rincão. Foi muito emocionante. E de fato, né, professor, os japoneses que vieram para cá fazer os experimentos, né, os estudos, uns 50 japoneses, eles estiveram divididos entre a plataforma do Balneário Rincão e ali o Colégio Marista, na época, né? Alguns deles optaram pela plataforma, mais longe do público, né? Uhum. Porque o que ocorre com um fenômeno desse é que tem muito... aquele pessoal que vai lá perguntar o que está fazendo, né? Sim. Vai praticamente atrapalhar as pesquisas, né? Então eles preferem esses locais mais isolados, né? Para se dedicar exclusivamente para o trabalho de pesquisa. Exatamente, e muita gente foi à Vila Olímpica ali também, aqui em Criciúma. Tem mais um ouvinte aqui conosco, o Márcio Oliveira. Ele diz o seguinte: Colossi, pergunta sobre o eclipse e o que os terraplanistas alegam. O que o senhor pode salientar sobre isso, professor? Bem, terraplanistas são aqueles indivíduos que não acreditam que a Terra é redonda, né? E, há mais de 3.000 anos atrás, Erastótenes, que foi um astrônomo grego, diretor da Biblioteca de Alexandria, ele, além de comprovar que a Terra era redonda, ele mediu o raio da Terra, né? Foi através de um fenômeno que ocorreu em Siene, no Egito, onde o pessoal observava que apenas uma vez por ano dava para ver o Sol lá do fundo do poço, né? Uhum. E essa notícia chegou em Alexandria e Erastótenes investigou o caso e chegou à conclusão que ali era o Trópico de Câncer, né? Que o Sol só ia até ali no seu movimento, né? Uhum. E no outro ano ele mediu o ângulo que formava com o Sol e a vertical, né? Sendo que lá nesse local era 0 grau, porque era uma linha reta, e ele calculou, mediu a passo, inclusive, a distância entre as duas cidades e calculou o raio da Terra. Impressionante que o erro que ele cometeu, comparado com as medidas de satélite hoje, foi menos de 2%. É mesmo. Na determinação do raio da Terra. Né? Margem de erro mínima, né? Então a Terra, vista do espaço, é uma bola. Já tem fotografia batida das naves espaciais, da estação orbital. Não tem como discutir essa questão da forma da Terra. Talvez lá nos primórdios, né, como eles moravam numa ilha, eles achavam que a forma da Terra era aquilo ali, né, cercada de água por todos os lados, e Deus era um vigia, né, que durante o dia ele via acompanhar o povo, à noite ele ia descansar. Aí, quando ele ficava virado, ele não vinha, que era um dia de chuva, né, aí ele não vinha trabalhar. Aí, à noite, eles olhando para o céu, eles viam as estrelas e achavam que ali era tudo filhotinho de Deus, né, que um dia ia ser o sol, né. Eles não tinham noção do tamanho dos corpos celestes, tanto é que alguns gregos achavam que se fosse para o espaço com a cesta, colocava a lua e umas dezenas de estrelas na cesta e trazia para a Terra, né. Hoje não. Inclusive a astronomia, hoje ela é usada na engenharia. Uma aplicação da astronomia na engenharia, e principalmente na arquitetura, é o dimensionamento de posicionamento de edifícios, né? Para obter de forma igualitária a luz do sol. Criciúma, por exemplo, tem edifício em Criciúma que uma parede não vê a luz do sol. Né? Construção de aviários. Um exemplo. A AgroEliane, na época, ela estava construindo aviários em Campo Grande, na região de Campo Grande. E foram lá na universidade procurar alguém para calcular, fazer a otimização da direção do aviário para diminuir o impacto do sol nas paredes, né? E eles não tinham ninguém lá, eles foram para Cuiabá
E chegando em Cuiabá, no departamento de engenharia civil, eles falaram lá, ó, a gente até conhece um no Brasil que faz isso, mas ele é muito longe daqui. É o professor Silveira, lá de Criciúma. E, ironicamente, eu era funcionário da Eliane na época. Olha só, né? Professor, naquela oportunidade lá, 3 de novembro de 1994, né, na hora do eclipse, os pássaros, né, eles cessaram o canto, buscando abrigo, né, o movimento das aves de volta aos ninhos foi fantástico realmente, e na hora, né, que o dia virou noite, até os cachorros, né, começaram a latir intensamente, né? A Unesc, através da área de biologia, fez um trabalho interessante durante o eclipse, né? Inclusive, filmaram as ações dos animais. Num galinheiro, as galinhas voltando para os poleiros no início do eclipse, né? As vacas voltando lá para o estábulo, lá, né? As borboletas, as abelhas. Então, ficaram praticamente sem ação, né? Pô, o que está acontecendo, né? Então, eles voltaram, as galinhas, por exemplo, né? Voltaram para o galinheiro, e a hora que acabou o eclipse, não sei o que passava na cabeça dela, o que aconteceu, uma noite tão pequena, né? Curta demais, né? E voltaram, né? Mas isso aí impactou, né, nos animais, né? Então, se impactou em nós. Exatamente. Imagina nos animais. Nos né? animais ali, né? Interessante, realmente. Uns dados aqui sobre o eclipse pelo mundo indicam que em Arequipa, no Peru, houve casos de crianças, né, que tiveram um princípio de cegueira provocado pela observação demorada do eclipse do Sol, né, sem as recomendações médicas. E, professor, aqui no Brasil, na cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, um funcionário público aposentado de 58 anos, ele sofreu um ataque cardíaco ao entrar em pânico com a proximidade do eclipse. A história conta, por exemplo, no Nepal, eu devo ter falado sobre isso, houve uma série de cegueiras ocasionadas pela observação direta do Sol, né? Queima a retina, né? E quem não está acostumado com o fenômeno, né? Porque é um fenômeno raro, né? Isso aí ocorre de 2 a 3 vezes ao ano, né? E aqui na nossa região tem que esperar em 2046 para ter o outro, e ainda não vai ser total aqui, vai ser parcial, né? Bom, então, esse caso lá de Bom Jesus, o cara entrou em pânico lá, né? Pânico. Bom, 10 horas, né? Quase 11 horas da manhã e escurecer, do jeito que escureceu, né? Nessa expectativa toda ali, acabou se sentindo mal e acabou falecendo, né? Até aproveitar a oportunidade aqui, já que a gente falou sobre dados do eclipse pelo mundo, vamos agora ouvir uma matéria com a cobertura do eclipse em outras partes do Brasil e do mundo, uma matéria do jornal da Manchete. E milhares de pessoas pararam hoje de manhã em todo o país para observar um fenômeno que só vai se repetir daqui a 52 anos, o eclipse total do Sol. No Rio, o eclipse começou às 9h45 da manhã. No Museu de Astronomia, em São Cristóvão, uma luneta foi preparada para acompanhar a trajetória da Lua se alinhando entre o Sol e a Terra. Às 11h02, o eclipse atingiu o ponto máximo de observação e 79% do Sol ficou encoberto. 4 minutos depois, o eclipse começou a se desfazer. Em São Paulo, a luz do dia caiu 85% durante o fenômeno. E para não perder o espetáculo, as pessoas saíram às ruas munidas de todo tipo de proteção para os olhos. Em Minas Gerais, estudantes e professores da Universidade Federal do Estado acompanharam o eclipse da Serra da Piedade, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Lá está instalado o segundo maior telescópio do país. Em Brasília, o eclipse do Sol pôde ser observado a partir das 9h30 da manhã. O fenômeno foi parcial. A Lua cobriu 66% do Sol. Em Curitiba, o eclipse foi de 94%. O dia começou bonito, mas de repente parecia entardecer. A cidade de Maringá, no Paraná, também ofereceu um belo espetáculo. Mas foi às 11 da manhã que ocorreu o momento mais esperado e o dia virou noite por 4 minutos. Outros 6 países da América Latina puderam observar o eclipse. Em Putre, no Chile, centenas de turistas e astrônomos do mundo todo se reuniram para acompanhar o fenômeno. O clima seco do deserto permitiu uma das melhores visões do continente. Nos primeiros minutos do eclipse, o Sol ganhou o formato da Lua crescente. Depois, o céu ficou escuro. Outro eclipse como este, no hemisfério sul, só daqui a 52 anos.
Está aí na narração da Márcia Peltier, que apresentava o Jornal da Manchete, uma matéria aí com a cobertura do eclipse em outras partes do Brasil e também do mundo. E aí ela salientou aqui que só daqui a mais de 50 anos, né, para ter um outro, né? Isso, e ele fala aqui, o nosso ouvinte, o Isaac Borges, que diz o seguinte, a respeito do eclipse: quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais, só os que nascerem um pouquinho mais adiante, né? E o Joel Elias, aqui de Aranaguá, diz o seguinte: para quem tem fé e acredita na Bíblia, esta já dizia pela boca dos profetas, 700 anos antes de Cristo, que a Terra era redonda. Tá certo, aí é aquela polêmica que a gente estava salientando aqui, né? Professor, aqui em Criciúma, então, aquela oportunidade, né, 3 de novembro de 94, a cidade parou, né, realmente, né, a maioria das lojas do centro da cidade fechou as portas, né, liberou os funcionários aí para verem o espetáculo, né. O prefeito, na época, Eduardo Moreira, ele estava na Vila Olímpica, ele disse o seguinte aos veículos da imprensa na oportunidade, né, que aqueles 4 minutos do eclipse foram os mais rápidos da vida dele. Não teria como ser diferente, né, foi feriado. Praticamente um feriado forçado, né? Exatamente. Professor, qual foi a sua sensação quando, por volta ali de 12h e 22 minutos, o disco aparente do Sol, ele ficou completamente brilhante, né? Visto da Terra outra vez, ou seja, chegava o fim, o eclipse. Qual foi a sensação depois que terminou o fenômeno? Bem, para quem estava observando o eclipse desde o início, porque teve a fase inicial também que aconteceu isso, né? Quer dizer, até chegar no eclipse total, né? Até a Lua cobrir o Sol e depois vai sair aos pouquinhos, né? Até voltar ao normal. Como eu estava numa atividade acadêmica, estava fazendo um trabalho, esses 4 minutos para mim também foi muito rápido, né? Eu tinha que fazer as observações, fazer anotações, não tinha coletora eletrônica, tinha que ser na mão mesmo, né? E praticamente fiquei ocupado com esse trabalho. Agora, o que se observa é que em alguns países do mundo, no curso de geografia, na disciplina de geografia, se ensina isso aí para os alunos, né? E no Brasil não tem essa tradição. Se fala alguma coisa, e muita abobrinha. Por exemplo, alguns erros que se cometem. Se diz que quando é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte e vice-versa. Mas as estações do ano, elas só são aplicadas fora dos trópicos. Vamos pegar um exemplo? Lá em Macapá, eu tive a oportunidade de conhecer o Marco Zero, e tem um campo de futebol lá, que no meio do campo é a linha do Equador. Sim. Se esse conceito estiver correto, lá é o Equador. Então, quando é inverno num lado da estrada, da rua, é verão no outro lado da rua. O outro lado da rua já é hemisfério norte. Né? Então, temos mais de 500 estrelas com nome próprio. Né? Mais de milhões de estrelas. Quer dizer, os alunos, mesmo do ensino fundamental, eles olham para o céu e não sabem identificar uma única estrela, nem sequer o Cruzeiro do Sul. Quer dizer, então, deveria ser dado na disciplina de geografia um pouquinho de astronomia. Ó, lá é Órion, né? Órion é o cinturão de Órion, né? Exato. O nome de algumas estrelas, Carina, Alfa Carina, né? Que é Sirius, Canopus, né? Aldebaran, Rigel, da constelação de Órion, né? Mas nada. O máximo que os nossos alunos sabem é quando olham para cima e vê aquela bola, eu chamo de lua. É verdade. Professor, então o próximo eclipse total do Sol só acontece novamente no ano de 2046. Mesmo assim, aqui vai ser parcial, né? Vai ser no norte, a faixa de totalidade vai ser no norte, e nós vamos sair na faixa de 60% a 70% de... Vai ser parcial. Perfeito. Lembramos então hoje, né, os 25 anos do eclipse total, né, do Sol, ocorrido em novembro de 1994. Possivelmente eu não vou estar por aqui, né, mas os descendentes aí estarão, né? Quem sabe, né, do jeito que a medicina está tão evoluída aí. Muito bem, a gente está encerrando essa edição de hoje do Café da Tarde. Eu quero agradecer imensamente ao senhor professor Luiz Carlos da Silveira pela gentileza da participação no programa. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, né? E vamos aguardar aí os próximos fenômenos astronômicos, né? Os mais novos aí que terão a oportunidade de ver o próximo... Bom, em 2022, que não está muito longe, né? Vai ter um eclipse da Lua, que vai ser a denominada a Lua de sangue visível aqui da nossa região. Então é daqui a 3 anos. 3 anos, né? Daqui a pouquinho, realmente, está próximo aí. Beleza, então. Volte sempre, professor.